Começar esse episódio aqui trazendo uma reflexão para você. Você conhece a história dos seus avós, dos seus bisavós, da sua ancestralidade? Somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo e nesse momento eu quero convidar você para participar deste vídeo comigo, aonde eu trouxe um grande amigo aqui, Camacan, do... Esse aqui é o meu amigo Tchaque, do povo Camacan, Mongoió. Isso. E hoje nós vamos abordar muitos aspectos acerca da nossa ancestralidade, as nossas origens que foi perdida ou esquecida, né, por muita dor que aconteceu no passado. De repente, o seu avô não falou do pai dele, o seu pai não falou do seu avô, e assim vai se perdendo a história, né, da nossa ancestralidade, do nosso país, do nosso povo. E para isso eu trouxe aqui esse meu amigo, que ele é de origem também indígena, e ele vai trazer um pouco dessa ancestralidade, a importância de nos conectarmos com a história dos nossos antepassados, que é a história da nossa força, a história do povo brasileiro. E tem muitas revelações nesse episódio de hoje, esse que é o 12º episódio. Devagarzinho a gente vai chegando aí, aumentando os nossos números, para trazer informação para você, para trazer cura, entendimento. Então quero convidar você nesse momento a se desprender de todas as suas crenças, não, é lógico, não se desfazer, eu falo momentaneamente, para abrir a sua mente para esse momento, tirar todo o preconceito que existe, que eu tenho certeza que esse vídeo vai falar com você, talvez vai despertar em você o desejo de conhecer a história dos seus antepassados, embora muita dor, deve ser respeitado, né? Então, é um prazer imenso, Tchaque. Prazer é todo meu. Agora, esse seu momento, falar um pouco do seu povo, da sua origem. Maravilha. E é um prazer imenso, inclusive, receber você aqui. Gratidão, meu Eu irmão. fiquei muito feliz porque antes de começar, meu amigo Tchaque, ele trouxe uma oração aqui, um rezo. Uhum. E ele falou, inclusive, na própria língua nativa, né? Sim, Do povo Kamakan Mongoió. isso. Então, primeiramente, Koiki Ari, no nosso idioma, Koiki Ari é bom dia a todos que estão assistindo a gente. Agradeço ao irmão, né, Marcelo, que nos trouxe aqui no podcast Salada Mista, onde que a gente vai estar podendo passar um pouquinho, né, da nossa cultura. Então, agradecendo a Kichaurá, Kichaurá pra gente é Deus, no nosso idioma, é a força que nos mantém vivo, né? Então, primeiramente, a gente agradece a ele por dar saúde, por dar o merecimento de estar presente aqui nessa terra e fazendo o que a gente veio fazer. Então, como o guerreiro falou, eu sou Tchaque do povo Camacan-Mongoió, da região do Cerrado da Bahia, da região do Planalto da Conquista. Meus ancestrais é dali, meus avós, a parte do meu pai é de lá e a parte de minha mãe também é de São Paulo. Então, é criado por mão de roceiros também, pessoal que os povos antigos, né, veio da questão da roça, da colheita, da plantação. Então, como o guerreiro falou, a gente vem trazer um pouquinho da resistência. Hoje, atualmente, eu resido na cidade de São Paulo, né, com um grande propósito aqui de aprender também a cultura como que é da cidade grande, para poder, de uma certa forma, unificar esses saberes junto com nossos saberes ancestral, para poder fortalecer o nosso povo enquanto humanidade, né? Quebrando qualquer tipo de preconceito, quebrando qualquer tipo de da parte estereotípica também, né? Que é Sim, um dos grandes assuntos que a gente trata também no nosso povo do Nordeste. E hoje é um prazer para mim estar aqui com você, né? Falando um prazer pouquinho, imenso. trazendo um pouquinho da nossa cultura, trazendo um pouquinho nossos cantos, nossos materiais, né? E trazendo também, não só representando o meu povo Camacan-Mongoió, mas também como representando a comunidade indígena do Nordeste brasileiro e também todos os outros povos originários do nosso Brasil, né? Que a gente vem nesse intuito de retomar nosso Pindorama, de o Brasil, que no caso é o Pindorama, a gente está retomando esse lugar nosso de direito, né? De existência e de resistir aqui nesse país. Isso aí, irmão. Uau! Inclusive, eu estou muito grato de saber, né, que o nome do Brasil, antes de ser colonizado, né, pela Europa, pelos portugueses, se chamava Pindorama, é isso? Isso, Que, Pindorama. Que agora fugiu da minha mente assim o significado, mas só sim, que é Pindorama o nome indígena brasileiro, né? uau, Que foi dado antigamente pelos indígenas que habitavam nossa região, que é o Brasil. o E o Brasil, Brasil foi dado através da colonização, né? Do sim, Brasil, né? A questão do pau-brasil também, a questão das embarcações que chegaram. E esse é um tema que a gente vai poder estar abordando um pouquinho, né? Que faz parte bacana, da nossa história enquanto brasileiro, que nem você está falando aí. sim.
Você me falou que o seu pai, né, você é indígena Uhum, da parte dos seus pais, né? Eu sou indígena da parte da minha avó, uhum, que a minha avó também descendente indígena, então me considero indígena. Inclusive por esse motivo, eu passei a buscar mais conhecimentos, né, acerca do que é chamado, né, de xamanismo no uhum, Brasil. E eu imagino que o xamanismo, para mim, tá? Com muito carinho quero trazer aqui, ele é a forma de se conectar com a espiritualidade antes de existirem as religiões, né? Era a forma como o povo se reunia em torno das fogueiras, com seus cantos, seus uhum. rezos, né? Seus instrumentos. E isso para mim é o xamanismo e por esse motivo eu passei a buscar um pouco mais, né, desse conhecimento, embora eu sou cristão evangélico de origem, mas assim com o coração muito aberto para de uma certa forma, incluir mais, né? É uma forma de inclusão. Somos todos um só povo, né? Somos todos irmãos perante o Criador. Como você disse também o nome. Nossa, que nome Kitiaurá, nome! Kitiaurá, Kichaurá. isso. Eu conheci a partir do povo Funiô o nome Uhum. Ediaduá. Ejadó. E Uhum. a gente percebe que é um pouco parecido, né, em cada língua. Jeová, Kichaurá, Ejadó. entendeu? Ediaduá e Uhum. muitos outros nomes, né? Que só são nomes que a gente dá para representar esse grande espírito que existe, essa grande Uhum. força do universo que rege tudo aqui. Então, se você está preparado aí essa aventura aqui, esse podcast, traz uma respiração bem profunda agora, reserva esse tempo para você. Talvez eu não sei quando foi que você tirou uma hora para autoconhecimento. Reserve esse momento para você, toma as rédeas agora aí do seu horário. Se não der para assistir de uma vez, assiste aos pouquinhos. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem. Quero já começar aqui perguntando para você como que é essa conexão com Kichaurá, Uhum. através dos seus povos, como que vocês se relacionam com esse Deus, com esse grande espírito? Maravilha, irmão. Para começar a falar sobre a conexão com Deus, né, Kitiaurá, e você também trouxe aí um assunto que é muito pertinente aos povos originários, é importante a gente trazer aqui que o indígena em si ele não tem a religião, né, que nem é Uhum, pregada de uma certa forma no conceito europeu, né, sim. ocidental. A gente tem a nossa cultura, que traz o que é a espiritualidade. A conexão para o meu povo, no caso, falando Camacan, é o que? Kitiaurá, ele remete a tudo que é da natureza, que é Deus. Então, Uhum, Deus pra gente, ele tá em tudo. Então, tudo pra gente é sagrado. A natureza é sagrada, desde um pedaço de madeira, né? De um pedaço de pau sim. que tá no meio do mato, até uma árvore, uma flor, um passarinho cantando de manhã. Então, quando a gente tem essa consciência, através do que você falou também das medicinas sagradas, né? Que Uhum, são utilizadas pelos nossos ancestrais e até hoje cada vez mais sendo espalhadas na cidade grande, é justamente para ter esse lugar de conexão. E a gente entender que, de uma certa forma, a religiosidade, ela, de uma certa forma, ela possa te limitar, mas a espiritualidade e a cultura totalmente. indígena, ela acaba te integrando ao todo, que Sim, é a função de Deus, porque Deus, ele tá em mim, ele tá em você, tá sim. em todo mundo que, até nas pessoas que estão assistindo, né, a gente também, então, Exato. a gente tem essa consciência, então, para a parte indígena, Deus, ele tá no sagrado. O que que é o sagrado? Até a partir do momento que a gente vai colher uma madeira para poder fazer um artesanato, vai fazer um abate, ali tá a manifestação de Deus. Aquele Uhum, animal, ele representa. Aquele animal foi Kitiaurá que enviou pra gente poder sim. alimentar uma família dentro da aldeia. Hoje, infelizmente, a gente sofre muito, né, nas aldeias hoje em dia que tem no meu povo. Hoje já tem a aldeia Camacamangoió. A gente foi um povo que foi, assim, de uma certa forma, desvitalizado em questão de cultura. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo cada vez mais revitalizar nossa cultura, se unir enquanto cultura. Uhum, Temos a aldeia principal, que é junto com os Pataxó Ranranrãe, na verdade, que são a junção de outros povos, né? Ali tem Tupinambá, Baenã, então ali no território do Caramuru, na Bahia. inclusive, já vamos deixar um abraço, né, para Vamos esse deixar povo. a todos os parentes lá do território Caramuru, né? Um Uhum. abraço a todos os meus parentes aí. Estamos aqui na cidade grande lutando por todos nós e o que a gente puder passar e agregar em valores indígenas em nossa existência, pode contar com a gente aqui. Gratidão ao guerreirão que está convidando a gente, né? Sim, é um prazer imenso. Inclusive, o propósito, né, desse podcast Uhum, é trazer luz e esclarecimento acerca, né? Até porque qual era o conceito que a gente tinha, né, quando nas escolas? Eu entrei na escola em 1990, com uhum, 7 anos de idade. Então, naquele povo, naquela época,
como era ensinado pra gente? No dia 19 de abril, que é o dia considerado o dia do índio, né? Não sei se esse é um termo aceitável, né, para o povo nativo, Uhum, mas eu acho que é mais para conscientização, né, que temos o povo originário, né, dessa uhum, terra, que é a Pindorama, e então, assim, o conceito que a gente tinha era o índio, né, o cocar e o som, né, que às vezes o som que era representado uhum, aquele U, né, que bate na boca. uhum, Então, a gente tem uma crença muito limitada do que é o povo indígena, do que é a cultura. Então, é importante trazê-los aqui, né, para que vocês possam falar, né, uhum, trazer essa história a partir de vocês mesmos, dos contos que foram contados, né, pelos seus avós, uhum. pelos ancestrais. E já aproveito também para você fazer aí a sua manifestação de como que é para você esse Dia do Índio, como que é para o povo indígena. Então, pegando o gancho do que a gente estava falando, né, da comunidade, também deixando um abraço para nossa aldeia mãe, que é a aldeia Brumadinho, também, ali com o Cacique Merongo, nosso primo, e também a Cacica Hum, Marinalva de BH, são aldeias que já são desmembradas do povo ali, de uma certa forma, Pataxó-Rãs, e tem a ah, etnia sim. étnica Camacan, né? Então, isso aí pra gente é esse movimento que a gente estava falando da revitalização da nossa cultura, do Perfeito. idioma. Inclusive eu te cortei, Não, peço não, desculpa não, maravilha. A gentilmente. gente vai tocando esse papo. É pra Sim, gente adentrar nessa parte do verdade, dia sério. do índio, né? No Exato. caso. Então, voltando para essa parte do dia do índio, o termo, né, ele é pejorativo quando a gente trata o índio, né? Porque como os parentes aí que já estão, de uma certa forma, trazendo essa cultura, trazendo essa preservação também da parte originária, fala, né? O termo índio não é o correto. O termo Uhum, índio, ele menciona hoje, se a gente for estudar mesmo, é uma tabela periódica da tabela de química, se eu não me engano, alguma uhum. coisa assim. Então, o termo correto seria indígena, Indígena. né? Então, por muito tempo, os nossos ancestrais que vieram para a cidade grande, por exemplo, meus avós, como chegaram, se a gente for ver hoje, que eu estava conversando com você antes de vir para o podcast, Uhum, as periferias de São Paulo são cheias de gente indígenas que, de uma certa forma, saiu das suas aldeias porque foram desaldeados e estão hoje na cidade tentando batalhar para poder sim. sobreviver. Então, dentro do dia do o índio, o dia do indígena que foi colocado, a gente sai, né, se desloca das aldeias para poder estar indo nas escolas, passar um pouco dessa visão do Uhum, que é realmente o ser indígena. Porque quando você se trata de índio, você se lembra muito da questão estereotípica, né? sim. Como eu sempre volto a dizer, acaba remetendo àquilo que você falou, alguns sonhos, né? Que fala uga-uga, essas coisas. E Uhum, na verdade é uma coisa que está lá no nosso primitivo, mas que na verdade isso não pode se generalizar para sim, todos os povos. Porque é importante a gente entender que cada povo no Brasil tem a sua cultura. sim. Cada região do Brasil tem um povo indígena originário de toda aquela terra, e cada terra tem a sua cultura. Cada terra tem o seu jeito de uma Uhum, certa forma, trazer a sua cultura. Então, quando se trata do Dia do Indígena, a gente vai nos centros, vai nas escolas, bibliotecas, para poder estar trazendo essa consciência de que a gente existe e resiste. Então, no caso nosso do Nordeste, né, a gente traz um pouco da história que foi sofrida do Nordeste, para a sim, gente chegar onde a gente chegou, através da colonização, da miscigenação, mas só sim. que a gente representa uma cultura. E volto a dizer, o que torna a gente indígena não é nosso estereotipo, e sim a nossa Exato. cultura que a gente segue, e sim aquilo que a gente tem dentro da gente, e sim aquilo que a gente preserva e revitaliza a todo momento estando, de repente, na cidade grande. Então, Exato. espero ter respondido o que você trouxe aí. Respondeu sim, aliás, grato. É, pegando esse gancho do que você falou sobre, sobre a miscigenação, né? Por exemplo, a minha avó, ela provavelmente, ela, ela precisou batalhar, né? Como você falou, saiu das aldeias, foram desaldeados, né? A Uhum, minha avó, ela veio para São Paulo para trabalhar, teve uma vida muito difícil como mãe, né? uhum, Mãe de muitos filhos. E uma delas é um desses filhos, minha mãe, né? Que uhum, também aqui na cidade sempre fez de tudo, junto com meu pai. Quero mandar um abraço pro meu pai e pra minha uhum, mãe. E somos a mistura nós somos essa miscigenação, né? Uma mistura de povos, de uhum, culturas. E que, ao mesmo tempo, agora eu entendo, porque antes eu não sabia, né, da origem da minha ancestralidade, mas para você que está nos assistindo, independente da sua cor de pele, da cor dos seus olhos, o tipo de cabelo que você tem, nós sabemos que somos uma mistura de um povo, né? Muita gente
atravessou oceanos para que hoje nós estivéssemos aqui, você aí no seu lugar assistindo esse vídeo, nós aqui gravando esse conteúdo para vocês. Mas olha quanto é importante a gente saber que a pessoa que é diferente de nós, de forma estereótipa ou até mesmo cultural, ela não deixa de ser parentes, né, como vocês chamam. Ele falando parentes aqui, gente, eu acho tão lindo, porque ele não está falando parente literalmente de sangue, mas está falando dos parentes que são os povos nativos que vivem em outras regiões, tanto do Brasil como da Amazônia peruana também. São todos parentes, né? É É, muito, muito lindo essa forma que você enxerga. a gente, na verdade, quanto povo indígena, né, quando a gente se reúne, né, muitas vezes tem um evento que é o ATL, que é um evento que no Brasil acontece, onde traz todos os povos indígenas do Brasil e também às vezes traz fora do Brasil. Uhum, E ali a gente tem essa consciência já perante aquilo que a gente falou, né, de que Deus, que Tchaurá, ele é um só. Por mais uhum, que sejam culturas diferentes, a gente está dentro de uma união, né? Então, quando a gente fala parente, quando a gente encontra outro indígena, a gente fala, ô meu parente, tudo bem? Ô uhum. meu parente. Então, sempre esse tratamento, por quê? Porque a gente se reconhece, a gente se vê no outro, a gente Sim, consegue se enxergar. E isso é o que preocupa muito na cidade grande pra gente. Quando a gente tá na cidade grande, acaba sofrendo diversos preconceitos. a Primeiro, individualidade. individualidade, né? Aí tem a questão do estereotipo que a gente falou, né? De que as pessoas da cidade, pela questão da escola que você tinha falado, Uhum. tem um ensinamento na escola que é o livro de história, mas só que esse livro de história ele não foi escrito pela mão Não dos foi. indígenas. E aí acaba criando um índio personalizado, uma história ilusória dentro do conceito do que é ser um índio ou indígena, De quem viu de de fora, que veio né? de fora, entendeu? Então, e quando a gente, como povos originários, se apresenta, a gente acaba dentro da cidade sofrendo esse preconceito também. E aí, e o Uhum, que assusta mais a gente não é nem essa questão, porque isso aí a gente já sabe lidar. Hoje a uhum. gente batalha para que isso se acabe, mas o que assusta a gente é a falta de conexão que a gente vê na cidade grande. Que você, que nem você falou assim, de uma certa forma, dentro dos povos indígenas, o tratamento em parentes. Então, se você pegar para ver antigamente como que era o sistema indígena antigo, era a base das trocas, sempre foi a base da troca. Sim. Então, eu tenho um material aqui, na minha região tem mais um tipo de material, que Uhum, seja uma cabaça, seja um coité. Na região do parente da Amazônia, tem mais pena, onde que ele uhum, consegue coletar das trocas da pena dos pássaros. Então, a gente vai lá, vai se encontrar e fala assim, pô, parente, eu trabalho melhor com esse, você trabalha melhor com esse. Então, uhum. vamos fazer essa troca. Então, sempre foi assim, até chegar toda essa parte colonial que chegou para poder criar esse sistema comunitário, que hoje a gente também é incluso dentro disso, Sim, que é necessário a gente também estar fazendo essa evolução, mas só sim. que de uma certa forma, hoje a gente vê essa dificuldade na cidade grande também de movimentação, mas só que a gente tá saindo das aldeias justamente com as medicinas, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das medicinas espirituais, né? Sim. Para poder trazer esse resgate cultural e ancestral que você falou, para que você que esteja na sua casa desperte em você também esse lugar, fala assim, pô, eu não vou só pelo que me falaram, eu não vou só pelo que me contaram, ou que colocaram na minha cabeça dentro do sistema humanitário da cidade. Quem sou eu? Da onde que eu vim? Essas são as principais perguntas que você tem que fazer para você mesmo, enquanto ancestralidade, para você poder honrar os que vieram antes de você, para você saber de onde você veio, né? Então hoje a gente vê o brasileiro honrando muito mais a descendência europeia, a descendência de fora, do que a própria descendência nativa dele daqui de dentro. Né? Então, Sim, é por isso que está acontecendo as coisas que está acontecendo hoje, meu irmão, sim. nos climas, no ambiente. Então, se a gente Uhum, for parar para ver, nosso Brasil, ele é um coração do mundo hoje, sim. com a nossa floresta amazônica. E o que, que vem acontecendo? É onde que a gente entra na E parte as consciente. nossas reservas, As não sei se reservas. é hidrográficas que Uhum, chamam, né? Não conheço muito sobre geografia ou geopolítica, uhum. mas o Brasil literalmente ele é não só o coração, mas o pulmão do mundo, né? É o pulmão. Com a sua diversidade, a sua riqueza de espécies. Se você quiser, inclusive, já pode trazer a respeito das medicinas. Qual é a medicina que o povo da sua etnia, é etnia que fala, Etnia. correto? Isso, etnia. Qual é a medicina que eles mais trabalham? Então, dentro desse processo, como eu estava contando para você, os Kamakan, né, se vocês for buscar na história na internet, tem um nome chamado, de uma história chamada Banquete da Morte. Lá vai contar um pouquinho da história do nosso povo. A gente foi desaldeado há muito tempo Como é a atrás. palavra? É Banquete da Morte. Banquete da É uma Morte. É história um que nome que já dá uma controvérsia, né? Isso. Então é um banquete, isso aí foi uma coisa que acho que não cabe a gente agora adentrar dentro disso. Eu vou deixar aberto para que vocês estudem também essa parte. Mas dentro dessa parte aconteceu o quê? Que a gente acabou sendo desaldeado e Uhum, dentro disso, para fazer a junção com outros povos e formar o Pataxó que hoje é na uhum, comunidade de Caramuru, foi necessário, dentro disso, a gente tá se unindo, né? Se unindo uhum, com outros povos, tá junto. E aí o que acontece? Nessa parte da cultura
a gente vem cada vez mais hoje revitalizando, pegando os materiais dos nossos mais velhos, que ainda temos anciões vivos do nosso Uhum. povo, né, nesse território também do Caramuru, que sempre nas nossas conversas, nas reuniões dos grupos de conselho de caciques e tudo mais, a gente consegue trazer um conhecimento dos mais velhos Conhecimento para poder antigo. estar se sendo instaurado e Uhum. revitalizado. Então, hoje a gente passa por um processo de revitalização cultural dentro do nosso idioma, que já temos um dicionário aí com mais de 650 palavras. Temos também diversas frases já formadas no nosso idioma. Uhum. E através disso, também está sendo revitalizada a nossa parte ritualística. Então, como o Perfeito. Camacan Mongoió, ele vem da parte de Planalto da Conquista, nas margens do Rio Pardo, Rio de Conta, né? Uhum. Hoje tem ali a região de Catité, Uhum. Catulé. Essa parte toda, ela é uma parte do bioma cerrado, né? A parte Uhum. bioma cerrado. E dentro disso tinha algumas medicinas ali dentro também, Sim. né? Então, ali, uma das medicinas que era utilizada para o nosso povo era a jurema. Então, o nosso povo, ele vem da descendência da Jurema também, que é o Uhum. povo juremeiro. Então, pra gente, cada povo ele tem a sua cultura, como eu disse. Então, nosso povo ele detém conhecimento da medicina da Jurema e do tabaco, que pra gente é coió, rori, que é o cachimbo Uhum. em forma de tabaco. Certo. Então, é importante isso a gente trazer também, porque, pô, a gente hoje fala de medicina, a gente vai lembrar que é uma medicina que na cidade grande está muito sendo expandida, que é a ayahuasca também, né? Uhum. Que vem Sim. da parte do Acre, da Amazônia. Então, a nossa Nordeste tem bastante jurema, tem o tabaco, temos aqui o velandinho também, que eu trouxe aqui da aldeia do nosso parente Funiô, que é Isso uma é erva. medicina É uma também. medicina também, é uma medicina que a gente usa para defumar, a gente usa para tomar de chá. Esse Sim. daqui é uma erva Funiô, que tem muito lá no Cerrado dos Funiô, dos parentes Sim. Funiô, que é utilizado para diversas coisas dentro da espiritualidade ritualística também. Uhum. Então, do meu povo, falando da Jurema, é uma medicina que a gente está trazendo hoje para a cidade com essa seriedade, né? E Sim. então a gente vai adentrar agora o termo das medicinas. Eu vou Uhum. pedir para você falar um pouquinho, para a gente começar a ter Sim. esse diálogo assim, para poder passar para o público de casa também. Sim. Vou trazer então um pouco do meu conhecimento com as medicinas, Uhum. né? Eu tive contato com as medicinas a primeira vez em dezembro de 2019. Então já tem aí uma caminhadinha na qual eu conheci a ayahuasca, a jurema, o rapé. E eu queria trazer para as pessoas o quanto isso foi importante para o meu processo de cura, para o meu processo de aprendizado, né? O quanto isso expandiu a minha mentalidade, a minha forma de agregar pessoas. Mas para não falar tanto de mim e trazer mais, eu queria que você respondesse para as pessoas qual é a conexão que a pessoa tem quando ela consagra essa medicina que para vocês é uma medicina sagrada, que é a Jurema. Certo. Porque no meu caso, por exemplo, ela me trouxe muita força para mim. Então, eu não tinha muito. E talvez isso aconteça com quem está assistindo também. Sabe aquele medo de você impor, impor não, né? Você falar assim, não, eu não quero ir hoje, eu não tô legal. Às vezes a gente vai para agradar os outros, faz para agradar os outros, e assim a gente acaba perdendo a nossa essência. Então eu acredito que isso me ajudou muito na minha essência, a Uhum. curar a minha essência. E o que mais a Jurema pode proporcionar, o meu amigo Tchaque. Tchaque? Aham. Tchaque é um nome bonito, por sinal, mas em como foge muito, né, do Uhum. nosso trivial, é um nome difícil, né, de Uhum. pronunciar. Sim. Tchaque, um Toda nome vez que você bonito. pode, vamos lá falar que a gente tá aqui nesse conversa gostosa aqui, então Isso aí. tamo junto. Você falando da Jurema, né? Uhum, Pra gente entrar nesse campo da medicina, é importante a gente falar o que que é as medicinas que estão saindo na cidade grande para que o público uhum, em casa também, de uma certa forma, entenda, né? sim, Por muito tempo essas medicinas elas foram fechadas para ritualísticas fechadas da aldeia, certo. onde que isso aí era ritualísticas onde preservavam-se a cultura. Uhum, Hoje, com o que está acontecendo com o planeta, né, ainda mais na cidade grande, né, essa rotina de uma certa forma robótica, frenética. frenética, as pessoas sobrevivendo na cidade grande, você vê, você vai no metrô, você vai em algum canto, as pessoas não olham na cara da outra, que é aquilo que a gente estava falando, a desconexão Uhum, do parente, né, a gente tem exato. que reconhecer como ser humano. Dentro das comunidades indígenas foram orientadas através da espiritualidade para trazer as medicinas, para começar a limpar as toxinas do ser humano. Uhum, Então a gente entra numa parte que o que a grande massa está dentro desse sistema onde que acaba consumindo, não só consumindo alimentos da forma de comer, mas uhum, também da forma de escutar, da forma de ver, que vai sim, acabar intoxicando o nosso corpo enquanto ser, né? O nosso exatamente. corpo enquanto integridade, um canal divino, que é a nossa Uhum, espiritualidade.
E as medicinas elas começaram a sair com autorização das lideranças espirituais e também através da espiritualidade ancestral, para poder começar a limpar, fazer uma limpeza Uhum. e trazer o ser humano que está na cidade nesse frenético de volta para casa, para que ele consiga ter consciência de onde ele veio e também o cuidado com a nossa natureza, que é o principal. Porque Sim, sem ela hoje a gente não tem roupa, a gente não tem nada, não tem ar, não tem nada. nada. Ela que provém tudo pra gente. Exatamente. Então, o conceito da medicina vem justamente para isso. Quando você trata de medicinas, não tem como eu chegar assim e fazer classificar a força de medicina. Falar assim, Uhum. pô, vou te dar uma jurema, ela vai fazer assim, assim, assim no seu corpo. A Uhum. medicina, ela tem um próprio espírito dela, o espírito Sim, vivo. A gente, quando vai tirar a medicina no meio do mato, a gente faz nossa reza, faz tudo para poder ser o mais sagrado sim, possível. Por quê? Porque ali tem um espírito vivo, que da qual está a conexão com o Kitiaurá, com Deus, sim. que é onde a gente se conecta com a fonte criadora. Então, respeitando esse espírito, ela vai estar adentrando no seu corpo e fazendo o que for necessário. A Uhum. medicina da Jurema, ela é uma medicina que tem a força dela, né? Muitas pessoas eu vejo na cidade grande, às vezes, comparando Jurema com o Ni, que é a ayahuasca, Uhum. ou às vezes misturando. Dentro da tradição do meu povo, não é misturada. Pelo que a gente Sim. vem revitalizando, é somente a Jurema. Uhum. Então, a gente trazer a força somente daquela medicina, sem Certo. ativação. Porque a Jurema por si só, se a gente for estudar na ciência, ela tem os índices de DMT dela também. Uhum. Só que para ativar o DMT dela, é um outro composto que vai vir para Sim. poder estar ativando, Inibindo, né? ativando essa parte. Uhum. Igual a ayahuasca, que tem a chacrona, E e o o Jagube. jagube, que é o que ativa. Mas só que se você for comparar a relação da chacrona com a Jurema tem muito mais MT. Então, às vezes, Sim. as experiências que muitos parentes às vezes traz Jurema com a ayahuasca acaba ficando muito mais intensificadas do que a própria da ayahuasca, né? Porque acaba Uhum. misturando e a Jurema tem como ter, mas a MT fica mais forte. Então, eu trabalho na linha do meu povo, onde que a gente só traz a Jurema e o tabaco, né? Em Uhum. forma de rapé e em forma de cachimbo De também, de cachimbo. rori, né? Então, nisso a gente tenta trazer, falar, que daqui a pouco eu vou até cantar um pouco da música da Jurema, da qual foi recebida, explicando o que que é a Jurema. Sim, tem música hoje, viu, Não gente? tem música aí hoje Sim. cantando. Então, a Jurema pra gente, ela traz o lado feminino, né? O lado feminino da mãe Jurema, da árvore, Uhum. que é o colo. Então, muito antigamente não era utilizado pelas mulheres. A gente tinha as conversas dos nossos ancestrais em volta do fogo, mas só que somente o homem poderia manusear a Uhum. Jurema, poderia fazer o feitio. Hoje é aberto? Hoje já está começando a ter essa atualização, né? Essa Uhum. mudança. Então, muitas mulheres, não só nessa parte das medicinas, mas também na parte de liderança indígena. Uhum. Então, hoje você vê em muitos territórios, de muitos parentes, trazendo cacicas mulheres também, Uhum. né? Trazendo essa liderança, porque é necessário também, porque a Sim, gente aprende muito. O que com seria o homem sem a certeza. mulher e a mulher sem o homem, Não né? tem equilíbrio, Não né? tem equilíbrio. Então, a Jurema pra gente é assim, meu irmão. Ela traz essa força feminina, né? Essa sutileza. E a gente perceber, então, enquanto a gente está inserido na cidade, quando a gente começa a conhecer esse mundo das medicinas, é muito curioso porque a gente quer trazer todo mundo para dentro dele, porque é um universo, assim, que, pô, é É fantástico. muito É expansivo, muito né? expansivo, onde que você vai ter entendimento do que você é quanto ser. Uhum. Mas só que aí tem que acabar tomando esse cuidado, filtrar os conteúdos onde você vai buscar conteúdo, onde você vai tomar as medicinas, para saber a procedência dessa medicina, da onde está vindo, para que Uhum. isso não traga malefício. Como a gente estava conversando naquela hora, tudo que faz bem, dependendo da dose, também faz mal. Uhum. Tudo que te liberta, dependendo da dose, também te Sim, aprisiona. Então, o que a gente está vendo hoje na cidade grande é que muitas medicinas estão sendo utilizadas como o quê? Como muleta, verdade. como muleta. Então acaba saindo a pessoa vindo de uma adicção, alguma dependência química, ela conhece a medicina. A partir do momento que a medicina vai tratar o corpo dela, ela vai se sentir bem melhor, vai curar os vícios dela que ela tem, Uhum. mas só que ela vai transferir aquele vício para dentro da medicina. E é o que Uhum. hoje não pode acontecer. Né? Então Perfeito, bem lembrado. hoje a gente está trazendo de uma certa forma os nossos trabalhos que a gente traz com o Instituto Choqué, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Instituto Choqué, Uhum. junto com o parente Borum, do povo Borum, né, o Netuno Borum, justamente para poder bater nessa tecla do cuidado, do zelo de que é usar as medicinas, para que não vicie, para que ao invés de ela trazer o verdadeiro benefício Sim, dela, ela não traga coisas erradas sim. para as pessoas. Então, essa também é a nossa preocupação. Então, arrematando falando da Jurema, a Jurema ela é uma planta que ela mostra que a sutileza também é força. Ah, É só verdade. você sentir, é só Isso você é estar verdade. presente, né? É você estar presente. Exatamente. Acho que é isso, irmão. A gente indo assim pela lei do equilíbrio, né? Assim, aliás, e também, né, da relatividade, a dualidade. A gente sabe que tudo é dual, né? Como Uhum, tem o masculino e o feminino, que são energias muito fortes. Também a gente tem opostos sobre o macio e o duro, né? uhum, O rápido e o devagar são opostos, né? uhum, Isso é muito importante que a gente traga essa sutileza da energia feminina para as nossas vidas, mesmo nós sendo homens, independente do que você acredita,
né, de ser homem ou mulher, existe muito mais profundidade dessas energias dentro do nosso ser. E quando a gente está em desajustes em uma dessas áreas, a vida nossa simplesmente não flui. Então a gente precisa sim dessa energia. E as pessoas pensam, ah, mas eu vou vou consagrar essa energia, essa medicina apenas para isso? Não, são diversos portais que podem ser abertos para as nossas vidas, né? Como, por exemplo, eu já vi inúmeros, eh, vou chamar de inúmeras curas, né? Que eu já ouvi falar. São vários casos que já vimos, inclusive aqui no espaço, onde é servido também a medicina Jurema. Assim, são transformações de vidas, sabe? E às vezes não está só atrelado à pessoa que veio buscar, acaba transformando em toda a família. Uhum. Eu tenho casos, por exemplo, de relatos, né, de que pessoas me trouxeram que a família toda foi curada através das medicinas. Então, para quem está aí assistindo a primeira vez, não está entendendo nada do que estamos falando, de repente eu acho que falta um pouquinho de tirar um pouquinho desse preconceito, tirar um pouquinho dessa trava que nós temos, porque você está, de uma certa forma, com o seu conhecimento limitado. Né? E Albert Einstein ele dizia que uma mente que se expande nunca mais volta, né, ao seu Nunca estado mais volta, né? original. Nunca mais volta. E o tabaco que você citou, por exemplo, que é visto, né, mundialmente como uma causa de muitas, inúmeras mortes no mundo por causa do cigarro, né, que não tem nada a ver com o tabaco que é Uhum. citado aqui no cachimbo. Que por sinal, né, Estamos aqui também, né? isso, que Deixar por aqui na... sinal, esse cachimbo, eu posso mostrar aqui? Pode Dá mostrar, fica à licença. vontade. Esse cachimbo, quando ele é consagrado à medicina, é para o rezo, né? É O na hora resto. do rezo que vocês vão É. fazer. E essa fumaça, ela não é tragada, ela não é puxada para o pulmão. Uhum. E vocês trazem a fumaça para a boca e simplesmente sopra com o rezo, é isso, né? Isso. Quando a gente trata do cachimbo, isso aqui é uma xanduca, né, dos Xanduca. parentes Funiô, né, no nosso idioma também o cachimbo ele tem o nome de Rori, né, no idioma Uhum, Kamakamanian. Quando a gente trata do cachimbo, ele tem aqui composto por diversos elementais, né, então aqui ele vai ter o elemental do fogo, que é a uhum, parte onde que a gente acende também, e temos o tabaco, o espírito do tabaco, como que eu falei, cada medicina é sagrada, ela vai agir. Temos a madeira também, elemental da terra, né, que traz a natureza, uhum, e temos o ar, que é onde que a gente pita, né, a gente fala uhum. pitar. Então, como eu falei, cada medicina ela tem a sua parte positiva, como o Guerreiro estava Uhum. falando, mas também tem a sua parte negativa. Então, isso vai do jeito que você se conectar e tratar, o sagrado que você vai tratar ela. Uhum. Então, a gente vê hoje muitas pessoas acabando viciando, por quê? Porque acaba pegando o espírito que os parentes Runicunha, eles falam, o Nissum, aquele espírito negativo da planta. Uhum. Não que a planta tenha um espírito negativo, mas você transforma, equaliza dentro das suas necessidades e acaba Sim, tirando o propósito. sim. Então, de uma certa forma, o cachimbo, quando ele traz para o tabaco, né, convencional, que hoje é de uma certa forma vendido na cidade, é uma Uhum. forma de aliviar a ansiedade. Ele não é Sim, uma forma de cura de rezo. Aqui a sim. gente, nesse cachimbo, a gente consegue se conectar com nossos ancestrais, a gente consegue atingir atmosferas espirituais mais altas, a gente consegue utilizar ele para defumação, para benzimento, para ativação de ervas. Então ele tem muitas funções. Só que o próprio cachimbo, ele já diz pra gente, se a gente utilizar ele certo, ele vai ajudar a gente, Uhum. mas se a gente utilizar ele errado, ele vai prejudicar. Então, tudo aquilo que é em excesso, às vezes vai acabar fazendo mal também. Porque é importante, por mais que a gente, na parte indígena, a gente traz isso, é importante lembrar que o tabaco ele também tem a parte química dele, Sim. né? Que de uma certa forma gera nicotina, né? Toda essa parte Uhum. química que traz, não utilizada na forma sagrada, vai trazer malefícios para o corpo. Assim Sim. como também o tabaco em forma de rapé, sendo utilizada como um vício, vai negativar e as medicinas vai trazer Sim. negatividades para o corpo. Tem até uma história do nosso povo assim, que é contada que o espírito do tabaco, enquanto ele se negativar, ele acaba te levando para portais de sonhos obscuros, porque ele vai tomar conta do seu corpo. E parecida a Hum. história assim dos parentes Runicuim também, quando traz a parte do Nissum, né? Que é uma forma negativada que você vai estar utilizando na medicina. E vai trazer como se fosse Malefícios, né? malefícios, né? Coisas energéticas obsessoras que vão atrapalhar você no seu Sim. propósito. Né? Espíritos negativados Isso, mesmo, espírito espíritos negativado. obsessores. Que isso responde totalmente à espiritualidade. A gente aqui agora acaba entrando no campo da espiritualidade. Tá seguro aí, Adriano? Olha só, então, a gente trazendo isso para o campo, a gente imagina que somos seres espirituais, tendo uma experiência humana, né?
Então, quando a gente se conecta com a medicina, a gente, de uma certa forma, conecta com o campo espiritual. E, às vezes, você fala, eu não acredito nisso. Você não acredita, mas você está preso em vícios, é, drogas, sexualidade, assim, de uma forma desenfreada. Então, está sofrendo porque está negando. Então, vamos pensar que, às vezes, sua pedra de tropeço aí na sua vida pode ser a falta de uma conexão, ou uma conexão errada com uma medicina, como, por exemplo, o tabaco, o cigarro. Quantas pessoas eu vejo, eu tento parar de fumar, mas não consigo. Não consegue por quê? Será que é só realmente físico, né? Ou é também sobre uma espiritualidade densa que se tá ali se alimentando de algo ruim que a gente está fazendo, né? Então, pegando o gancho no que você falou, tá bom o som aí, guerreiro? Tá bom agora, tá melhor? Maravilha. Então, pegando esse gancho no que você falou sobre a Uhum, espiritualidade, o que que seria isso, né? Porque a gente vê que o maior índice das pessoas que são fumantes e tudo mais, depende de algumas medicinas para poder estar vivo, o que que ela cobre? Ela cobre, acaba cobrindo um vazio, na uhum, verdade, aquele vazio existencial uhum, das pessoas que, de uma certa forma, pô, não teve orientação quando pequeno, não teve uma orientação da família mesmo, né? Enquanto resolver essa questão interna dela. E aí, então, sempre quando fica um vazio, ela vai acabar fugindo, ela vai uhum. acabar indo para outros lugares para Sim, poder sanar, né? Para poder sim. sanar essa parte interna dela, né? Essa parte que não foi trazida de uma certa forma enquanto infância, enquanto os pais abordaram para ela de uma certa forma. Uhum, Então, dentro das aldeias, hoje a gente já vê que vem um tratamento das medicinas e isso já, de uma certa forma, ajuda, né? Ajuda essa conexão com Deus e o sagrado das medicinas. Mas quando tá na cidade, pela rotina robótica, por você não ter tempo para você pensar, para você sobreviver, né? uhum. Acaba saindo essa ansiedade, e acaba não olhando pro vazio. E é Sim. onde que as medicinas vão entrar. A partir da medicina entrou, que de uma certa forma ela vai entrar negativada, não que a medicina seja negativada, mas a Uhum, forma que você vai utilizar, que você utiliza de repente na sua casa, ela vai se negativar para você. uhum, Vai trazer portais, criar dentro do seu corpo energético sucos, né? Aquelas partes de buracos astrais que vai uhum, atrair seres umbralinhos que vão se conectar. Porque a uhum. gente não tem como negar que a gente é um corpo vivendo uma vida espiritual. Sim, Na verdade, um espírito vivendo uma vida material aqui, mas só exato. que tem um espírito. Então a gente tem a parte espiritual. Isso na floresta também é assim. Então tem espírito bom, tem espírito ruim. Uhum, Então nesse meio, a partir do momento que a gente abre, né, para esse campo com pensamentos depressivos, ansiedades, com as medicinas, com o que a gente consome, não só de alimento da boca, mas uhum. olhando, e aí vai possibilitar de Sim. seres espirituais estar encostando em você e se abastecendo. Eu costumo dizer, assim, nas palestras que a gente dá, que a gente acaba virando como se fosse um Petrobras para esses seres espirituais. Então, quanto mais você consome, por isso que muitas pessoas às vezes tomam bebida alcoólica, não fica bêbada, não cai. Por quê? Uhum. Porque está alimentando uma legião atrás dela que está se consumindo daqueles fluidos que ela Nossa, isso é muito não tem forte. mais, né? Não tem mais na matéria. Uhum. Ela já tem, ela quer ter esse fluido, esse prazer na parte espiritual. Ela não quer evoluir, ela quer ter, continuar tendo, morre e acaba tendo esse mesmo prazer nesse plano espiritual e acaba encostando as pessoas que estão com esses fluidos vitais, com o corpo material para poder se, de uma certa Uhum. forma, trazer isso para ela. Então, isso é um estudo que eu venho também trazendo não só a parte ancestral, mas também a parte da ciência contemporânea, né? Então, Uhum. a gente passa, como a gente é convidado por muitas casas, a gente passa a estudar apometria, entende um pouquinho e a gente consegue hoje trazer a tecnologia ancestral, Uhum. mas hoje com a ciência contemporânea a gente consegue também categorizar de uma certa forma para que possa o público de casa Sim, entender, né, o que sim. a gente faz na nossa parte espiritual indígena também, Uhum. entendeu? E é mais ou menos isso, guerreiro, Oh, nessa parte da nossa. medicina, né? É muito importante que as pessoas entendam, né, nessa Uhum, conexão do espiritual. uhum, Então, inclusive, tem muitas pessoas que elas são, vamos dizer assim, elas fluem em várias áreas da vida e às vezes sente que falta alguma coisa. E de uhum, repente elas descobrem que faltava espiritualidade, uhum, faltava uma conexão. Alguns procuram a igreja, outros procuram outras religiões. Aqui a gente não está falando necessariamente de uma religião específica e nem de espiritismo, mas existe o lado espírito da coisa, uhum, né? Então, é como a gente falou, no carro a gente vinha conversando e a gente compartilhou, somos
esse corpo físico aqui é só um veículo da nossa consciência, né, da Uhum. nossa espiritualidade. E estamos conscientes, né, daquilo que nós estamos vivendo, ou estamos vivendo no automático, né, aquilo que foi imposto por uma sociedade que já existia quando nós nascemos, que nós temos que trabalhar e tudo isso. E sim, isso é importante. Mas quando a gente deixa algo de lado, de fato a gente vai para esse lado de estresse, de ansiedade. Então falta algo que a gente quer preencher com coisas que não preenchem. Uhum. Elas preenchem momentaneamente, para dar a sensação de saciedade, mas não sacia de verdade. Uhum. Fica uma lacuna, né? Um buraco no nosso ser. Uhum. E é muito gostoso que, ultimamente, eu vejo muitas pessoas se conectando com as medicinas sagradas de uma forma de se integrar, né, a esse mundo que é nosso. Uhum. Então, é, é muito bom esse trabalho que vocês têm feito. Eu vejo vocês, povos nativos, né, como grandes missionários para trazer um despertar mesmo para as pessoas Uhum. que acham que isso é tudo. Ah, isso aí não passa de um programa de índio, como me disseram esses dias. Ah, isso aí é programa de índio, vocês ficam lá dançando para trazer chuva. Eu nem Uhum. sei se existe dança, mas eu, quando debrucei para conhecer a história desse povo, que também faz parte da minha ancestralidade, é, eu percebi que o uga-uga que vocês pensam que é falado, não, são rezos cantando a manifestação da glória de Deus na natureza, Uhum. nos animais, nos rios, nas plantas sagradas, né? Então, esse conceito precisa ser quebrado, que o povo não fica ali dançando somente para trazer chuva. Então não é isso, tem muito rezo, inclusive o vocabulário dos povos nativos é riquíssimo, Uhum. riquíssimo. Quando eu fui ver as traduções de algumas músicas, que os meninos também trouxeram, né, Fenikia e o Charlie, Uhum. eu falei, nossa, que tradução linda, inclusive da música que você vai tocar, eu quero, não sei se você vai cantar na Sim, língua na sua língua, sim. do seu povo mesmo, Uhum. Kamakan, Uhum. e traz a tradução pra gente também, para que eles possam compreender melhor o Uhum. que diz, né, o canto e os rezos. Tá certo. Eu só queria perguntar assim, como que a gente tá mais ou menos de horários, hein, né? Pra gente Ah, se situar nessa parte assim, do o podcast. nosso O 20 nosso minutos. filmmaker ali, Ah, ele sempre imagina. dá. Quem tá aqui hoje com a gente, o Adriano, um grande abraço para esse Abraço ao irmãozão. Guerreiro Adriano, estamos com a gente aí. Sempre a gente faz menção aqui dos nossos colegas que Uhum. estão aqui. Às vezes o Rodrigo, às vezes o Fê também é um time incrível, onde eles me fazem eu me sentir em casa. Então Uhum. aqui é minha casa, sua casa Uhum. também. Gra- Então, Gratidão, meu irmão. Rikiwato. Rikiwato, nosso idioma é gratidão, né? gratidão. Rikiwato. E que o Então, Ató. dentro dessa parte espiritual, né, que você estava trazendo, essa importância, quando traz a questão da religião, é importante a gente falar que a colonização ela foi feita através de uma religião que... O que que é a religião? Se a gente for buscar ali no grego romano, é religar-se. Religar-se ao quê? Uhum, Ao divino, a Deus. uhum. Então, os povos indígenas, os povos nativos, eles já têm a forma deles de religião. Mas só que não é religião, é uma cultura, que eu estava falando no começo, é espiritual. Então a gente já tem a nossa própria conexão. Só que a gente viu que com a ganância do homem, porque a gente sabe, sendo indígena, não indígena, branco, cara, isso aí é o homem em si. Uhum. A ganância pelo poder. Então, a ganância pelo poder e pelo domínio das terras fizeram migrantes chegarem e querer dominar Uhum. através de um sistema religioso que a gente sofre isso até hoje em dia na aldeia. Então, por muita questão da religiosidade, a gente se perdeu idiomas, se Sim. perdemos culturas, se perdemos identidade de povos. Entendeu? E Uhum. hoje, graças ao grande espírito que te aura, a gente consegue ter força para poder ter voz, né? Que nem os irmãos convidaram a gente para a gente poder ter voz aqui e falar o que nós somos e trazer essa espiritualidade. Porque a gente veio com esse papel, a gente veio com essa força. Sim. E quando a gente trata de religião, hoje muitas aldeias já estão sendo batizadas em religiões. Mas o Uhum. porquê disso? Porque quando você se pergunta por que a religião chegou e cristianizou os índios. Por Uhum. quê? Porque os indígenas naquela época não falavam o idioma deles. E para eles entenderem, para ser um sistema mais fácil Foram de catequizados. dominação, foram catequizados. Uhum. Foi aí onde começaram a se perder as culturas, entendeu? Então, hoje pra gente é um prazer estar aqui hoje com vocês, trazendo um pouquinho Uhum. que isso não é contado no livro de história que tem nas escolas que a gente Sim, estava falando. verdade. Então, esse processo das medicinas, elas foram necessárias a gente estar trazendo para que a gente pudesse começar a ter essa voz que a gente está tendo hoje, para que comece a ter consciência dentro da nossa vida enquanto humanos, que a gente existe, que a gente é uma Sim, nação brasileira que é de povos originários. sim. E respeitar, né, que cada povo tem, que nem você falou assim, a questão do uga-uga, né?
Então, é o Não estereotipo era que... bem o Uga-Uga, né, que eu citei no início, é que Aham. você brincou do Uga-Uga, Uhum. mas sabe aquele som? Eu vou fazer aqui, tá? Eu me permito Aham. fazer, dá licença, eu posso. Sabe aquele som que faz? Aham. O Sim. pessoal brinca de que índio faz isso? Isso acho que Sim. vem mais da origem dos norte-americanos, né? Isso, e Que aí você vê que são estereotipos criados, são, né? Através da mídia também, por exemplo, as exato. músicas que tem, Os desenhos, os eu assistia isso desenhos. no Pica-Pau, pô. Então, tem o índio da catarata, né? Exato. Exatamente. Então, mas você vê, hoje, até hoje, nessa questão, por exemplo, musical, que tem da Xuxa, tem do Gabriel Uhum, Pensador, na cidade, às vezes a gente tá na cidade fumando nosso cachimbo, que é o rori sagrado pra gente, uhum, pra gente, de uma certa forma, pra gente estar conectado com a nossa ancestralidade, na cidade a gente vai precisar das nossas medicinas. sim, E aí passa uma pessoa e fala assim, o cachimbo da paz aí, dá um tapa nesse cachimbo, né? Então, isso tudo pra gente é importante as pessoas entenderem que cada cultura é uma cultura. Nem todas as sim, culturas elas vão utilizar a planta sagrada cannabis. sim. Pra gente, a gente só utiliza na Xanduca, no Rori, o tabaco, que Uhum, é o coió pra gente, é o tabaco sagrado. Então, isso é importante a gente estar falando para que não tenha esse preconceito, sim, né? Então, é criado através de toda dessa dominação que foi feita nesses povos antigos, né? sim. Nossos ancestrais, para que a gente tivesse aqui hoje. Então, meu irmão, eu acho que a gente pode depois aí cantar um pouquinho, né? Que você falou, Sim, trazer um já, pouquinho. mas antes eu queria, eu até tomei um susto, eu pensei que o diretor estava me dando uma bronca por ter Aham, mostrado, né, aham. a Xanduca. Vou mostrar aqui um pouquinho mais de perto, ó. Tá vendo? Tem uma escultura aqui. E ele falou que se você quiser fazer a demonstração, assim, eu não sei se você faz assim Sim. numa gravação, né, ou se tem mais, você faz mais no lado espiritual, mas eu queria trazer, inclusive, uma informação, né? As pessoas que também sabem que tem povos nativos que consagram, né, Uhum, a cannabis, que uhum. eles chamam de, alguns chamam de Santa Churu, Maria, Churu, churu. a Santa Maria. E assim, não tem nada a ver com a forma que ela é utilizada aí, tá, gente? Não Exatamente. tem nada a ver. Eles consagram ela de forma também num rito, né, sagrado, não é de qualquer forma que eles fazem. E é uma forma deles se conectarem com o grande espírito, Uhum, expandir. Eu já vi curandeiros utilizando a cannabis, que a partir do uso, né, eu falando aqui cannabis, eu nem sei o que pode trazer de complicação aqui para esse vídeo, mas a gente não está fazendo aqui uhum. uma apologia, né, a Sim. droga nenhuma. A gente está Uhum, falando de uma medicina que para um povo uhum. é sagrado. Para um povo é Então, sagrado. exatamente. E aproveitando também aquilo que você falou sobre a evangelização, né, dos povos Uhum, nativos, a gente também não está aqui brigando nem acusando nenhuma igreja. É muito bom o trabalho que é feito, né, de auxílio, né? Eu acredito que o evangelho de Jesus Cristo, ele não é impor um dogma. Jesus não impôs nada a ninguém. Ele falou: quem quiser uhum, vir após mim, toma a sua cruz e segue-me. Então, uhum. quando a igreja ela chega aqui nas Américas, né? Chega aqui. Qual é o nome do Brasil? Pindorama. Pindorama. Então, Pindó. eles trazem a cultura e o conhecimento deles, inclusive as expedições de descobrimento, né, das colonizações de outros continentes foram um investimento da Igreja Católica da época. Não é nenhuma acusação. Eu sou muito grato ao que a Igreja Católica trouxe até hoje. Temos a Bíblia, temos a palavra, mas há um tempo atrás surgiu uma polêmica na internet porque estavam ali, vou chamar de, que eu não lembro o nome exato de quem estava levantando umas PL, né, projeto de lei que proibia as igrejas evangélicas de evangelizar Uhum, os povos nativos. E eu sou totalmente a favor, porque esse povo, eles já têm uma conexão com o divino. Então, se a gente quer demonstrar que tem uma forma diferente de se conectar com Deus através das igrejas, que seja de livre-arbítrio, não seja algo imposto, dizendo que o que eles fazem é coisa do diabo, do demônio. Isso aí é coisa da sua cabeça. Você não leu ou você não entendeu a palavra, que não, ela não fala. E desculpa se trazer essa polêmica aqui, tá? uhum. Peço já, falo, sinto muito, na verdade, não quero nem pedir desculpa, sinto muito se você não concorda com o que a gente está falando aqui, mas é só você olhar de perto. Faz que nem eu, igual outros buscadores que foram cientistas, né, na experiência com as medicinas, e hoje eu vejo Deus. Eu já participei de ritual de ayahuasca, que o tema era Jesus Cristo. Cantaram louvores, cantaram hinos da harpa cristã, e eu fui tremendamente
preenchido ali no meu ser, fiquei muito feliz de consagrar uma medicina xamânica que tinha um tema cristão, Uhum, que isso é para todo mundo, eu acredito, todo mundo que está preparado. uhum. Então, enquanto você preparava aí, eu estava aqui trazendo essa informação para as pessoas, mas eu não sei se o que eu falei aqui desentoa do Não, pensamento que nós temos. exatamente. Então, se o povo nativo quer consagrar as medicinas, quer consagrar o cachimbo deles, isso não diz respeito à nossa crença, né? Até porque essa crença, ela também não é nossa. Ela é uma apropriação de uma cultura que veio do Oriente, né? Uhum, Até porque o Deus Yahvé, o Deus Jeová, que é considerado o Deus de todas as coisas, a glória dele se manifesta em todas as coisas. uhum, Então, se eu falar, então, todas as coisas, menos as medicinas nativas, menos a Umbanda, menos não sei o quê, você está diminuindo Deus, meu amigo. Simplesmente é isso, não tem uhum, para onde correr. E uhum, Deus não se diminui, ele é como você falou, a glória do Senhor se manifesta em todas as coisas, na natureza, nesse microfone, em todo esse veículo de mídia que está aqui disponível para que você pudesse conhecer. Já uhum. me estendi demais, quero te ouvir um pouquinho mais. Quer trazer para a gente já Vamos trazer, o rezo? antes de trazer o rezo, que eu vou trazer no nosso idioma aqui, a Macamenien, eu queria estar falando um pouquinho do Instituto, né, que é justamente esse propósito, né, falando, Uhum. abarcando as religiões, a gente está montando um instituto na grande cidade de São Paulo, que chama Instituto Choqué, no idioma Camacan, Choqué significa arara. O que que é a arara pra gente? A arara é muito sagrada porque ela traz o poder da comunicação, o poder do voo, né, de trazer coisas bonitas da parte de criatividade, né? A Uhum. gente vê a arara, né, que tem um cocar de arara azul, por quê? Porque ela traz toda essa conexão com Deus. O que que é o cocar pra gente? Cocar é uma antena parabólica, eu costumo dizer. Essas penas que estão aqui do rabo da arara conecta diretamente com o nosso Deus, com o Kitiaurá, né? Aquilo que o irmão tava falando, porque a gente é um com Deus. A gente tem que entender que Deus ele não tá lá, ele está aqui, né? Então, pra gente isso é muito sagrado. Então, isso é uma das visões que a gente tem dentro do Instituto Choqué, que é um instituto indígena que está sendo criado por mim pelo Parente Borum, né? Netuno Borum, da etnia Borum, junto com o guerreiro também Eduardo Aguiar, que traz um pouco da ciência contemporânea, Uhum. né, para poder englobar na parte da cultura ancestral. Então, o Instituto Uhum. Choqué é um instituto onde que vai estar trazendo essa causa da parte, desmistificando toda essa questão religiosa que é Religiosa. colocada em torno da parte do ser humano e tentando trazer essa Que unificação cria que separações, cria né? separações, que hoje a maior guerra que a gente vive, se vocês forem ver o que que é, É. é a guerra religiosa Guerra religiosa de de poder. concepções. E na verdade não é sobre isso. Na Uhum. verdade é sobre a união. O que a gente tá precisando agora cada vez mais é a união. Então, como a gente quer ajudar o irmão se a gente não se ajuda primeiro dentro da gente? Como a gente quer falar sobre Deus se a gente não sente Deus? É muito Exato. mais fácil falar, ler um livro que não foi escrito, porque você não sabe nem por quem foi escrito e foi alterado aquele Uhum. livro, mas sabe que tem código, do que você parar, fechar os olhos e se conectar com Deus através da sua própria espiritualidade, Uhum. que Deus está dentro de você. Então, Exato. um dos propósitos do Instituto é esse, né? Trazer essa causa, mas também trazer apoio às causas indígenas. Onde que a gente vê que muitos indígenas que vêm da Amazônia, que vêm do Sul, que vêm do Nordeste brasileiro para poder vir para a cidade grande, não tem apoio aqui. E chega aqui, acaba sendo colonizado, Uhum. escravizado, sem esse suporte. Então o Instituto ele tem o intuito de dar esse suporte também para nossos parentes, enquanto consciência, trazer essa consciência. Também não só disso, mas também como agir dentro das medicinas aqui na cidade Sim, grande. Porque muitas vezes o que acontece? Os parentes chegam da aldeia e tá acostumado com o ritmo da medicina na aldeia, mas só que é diferente do ritmo da cidade. E sim. aí acaba prejudicando também as pessoas não Eu indígenas. acho que o povo da cidade nem aguentaria, sabe, passar pelo Aham. processo mesmo, né? Se fosse na aldeia, Uhum. passasse ali um período, né? Aguentar até aguenta, porque tem um preparo pra isso. Mas se Sim, você seguir, mas se você quiser fazer o que faz na aldeia, na cidade, você vai dar é ruim, verdade. que é o que acontece. Acontece, hoje a gente está recebendo no Instituto Choqué muitos casos de pessoas que estão em depressão por causa de medicinas. Porque começou a Uhum. atingir esse lado, começou a fazer Sim. 2, 3 rituais de ayahuasca no mês, tomando rapé todo dia, fumando tabaco todo dia, mas não tem o suporte que a gente tem, não tem. Uhum. O organismo indígena é totalmente diferente do organismo que está acostumado com a cidade, Sim, porque você vive num contexto dentro disso, verdade. entendeu? Então, a nossa principal preocupação é como essas medicinas vão estar sendo passadas. E também Uhum. como a consciência da religiosidade, da integração vai ser passada. Então, por isso que é criado o Instituto Choqué, onde que a gente vai Muito estar lindo trazendo esse projeto, esse né? propósito. Um propósito de quê? De aldear a cidade novamente, da gente Uhum. retomar aquilo que é nosso, de fato, que Sim. nunca deveria ter saído, né? E o povo não precisa mudar o seu estilo de vida, assim, de uma forma assim que, não, vou morar no mato. Não é isso, gente. É sobre você integrar no seu hábito, você fazer uma alimentação mais saudável,
deixar os produtos alimentícios, o que é um desafio para muitas pessoas, porque hoje tudo a gente compra no mercado, né? Então, infelizmente, a gente não come mais alimento. É, Então, tudo isso, as mídias, aquilo que você falou sobre as assistir, toxinas, né? ouvir sabe, músicas, o que a gente, tudo aquilo, gente, os olhos são a janela da alma. Uhum. Então, quando você fica ali assistindo o telejornal, assistindo filme de terror, nada contra, uma coisa é você ir lá assistir, mas tudo isso baixa demais a sua energia, você fica suscetível a espíritos obsessores, você fica suscetível à negatividade, o desprazer de viver. Então, isso que a gente está falando não é uma coisa, um programa de índio. É algo que vai muito além. É um processo de cura e de reconexão com a sua espiritualidade, com o seu ser em si. Nós já estamos chegando nos momentos finais do nosso Show. podcast. Eu queria aqui trazer brevemente como eu conheci esse meu irmão Tchaque aqui. Foi numa Uma vivência Rony vivência. Queen. Rony Queen, dos parentes Rony Ali Queen. foram 3 dias. Foram No 4 dias, né? 4 dias. No olho É, d'água. eu só pude participar 2 dias no Olho d'Água, que foi maravilhoso aquele processo. Naquele processo, a gente sempre vai buscar as medicinas com um propósito, gente. Não pode ir de qualquer jeito querendo uma experiência alucinógena, não, não é isso. Você vai se dar mal se você for com esse propósito. E lá eu fui, e minha esposa ela estava passando por um processo, Uhum. né, que foi identificado uma mancha no útero dela, então ela ficou muito preocupada, isso deixou ela muito abatida. E nesse dia eu deixei o meu propósito de lado para pedir para ela. Uhum. E ali tinha a mulher Do Cupi. do Cupi, do Aham. Runicuim Cupi, ela Um foi abraço lá. ao parente Cupim, É, Runicuí, Sacarru e todos os guerreiros que estão aí. muito lindo esse povo que veio lá, né, do Acre, né, os Uhum. Runicuim. E ela fez um rezo na minha esposa, que foi lindo demais. E já minha esposa já não sofre mais desse mal. Uhum. Então, olha, muita gratidão. Com eles eu aprendi que é tudo nosso. É tudo nosso isso aqui, Adriano. Uhum. Não tem nada meu, nem nada seu, é tudo nosso. Isso E aí. se meu irmão aqui não tá bem, eu também tenho que perceber por que não tá bom para ele, isso eu tô só buscando a minha. Então, Uhum. quando a gente está muito nesse lado egóico, muito preso no ego, a gente não é completo. Uma experiência, inclusive, de Jesus, eu gosto muito da palavra, tá? Eu desconstruo toda a crença errada que foi feita através da palavra. Então, se alguém vir, não, teve uma história de um jovem rico na Bíblia que Jesus falou assim para ele: se você quiser ser completo, e completo vem do teleios no grego, Uhum. ela quer dizer assim, literalmente, não te faltar nada. Vende tudo que tem e dê aos pobres. Isso ele está ensinando que se você já conhece a palavra, conhece Deus, conhece a lei e as pratica, se você se você for um cara egoísta, você ainda não é completo. Uhum. Olha que bonito isso que a Bíblia nos ensina. Sem precisar eu te julgar a forma que você cultua ao grande Espírito. Então, para não se estender mais, traz aí pra gente Bom, o meu seu irmão, rezo. gratidão. Então, eu vou deixar aqui para vocês, né, novamente, quem quiser seguir, acompanhar nosso trabalho, né? O meu Instagram é Tchaque Camacan, Tchaque Underline Camacan, e nosso Instagram do Instituto é o Instituto Choqué, Xoke. Instituto Choqué. E lá vai ter toda a nossa agenda de eventos e os propósitos que a gente tá falando, né? Os vídeos também, a gente vai estar Uhum. pedindo autorização ao podcast também pra gente poder postar lá e Com divulgar, certeza! para poder trazer, né, essa força aí da união, né? Aliás, gente, eu já vou trazer aqui, vou prometer para vocês, esse aqui é um encontro muito breve, 1 hora passa voando aqui pra gente, para vocês eu não sei aí, né? Mas vamos já marcar para o próximo mês a gente trazer um segundo encontro desse aqui, Vamos. a gente vai aprofundar mais no assunto das medicinas. Uhum, Pode maravilha. ser? Aí eu vou trazer o parente junto comigo, trabalha junto comigo, o parente por Será um. bem-vindo. Então vamos que vamos, guerreiro. Então, para finalizar aqui, eu vou estar trazendo um canto no idioma do nosso povo, Kamakaminiém, que traz um significado junto com meu primo Tchanã, né? Quero mandar um abraço pro meu primo Tchanã, pro nosso cacique Meirong também, todos os primos, Itorran, Ed, que faz parte do CT Tuicã, no qual a gente está construindo ali para poder Uhum, trazer a força e a revitalização do nosso povo. É um trabalho muito importante que a gente vem fazendo para o nosso sim. povo. E esse canto, ele vem a partir do momento que foi construído isso, junto comigo e com meu primo, onde eu tive um sonho com a gente, né, e junto com nossos ancestrais, que traz a união das flechas, né? Então, aqui o canto ele vai trazer Roai Kassé Bauem. O que significa Roai Kassé Bauem? Roai Kassé Bauem é Roai, que é a flecha de Uhum, raízes ancestrais. Então, flecha, Roai, Kassé, raízes
Bauém, nossos ancestrais. Sim. Então, nesse sonho foi onde que eu e meu primo se encontramos como ancestrais nossos também, onde que a gente se encontrou nessa vida aqui para estar fazendo o que a gente está fazendo pelo nosso povo, Camacan Mongoió. Então, em homenagem a meu primo, a toda a nossa ancestralidade, a todo o nosso povo e a todos os povos do Nordeste, a gente está vivo, Camacan existe, Camacan Mongoió está aqui e tá existindo ainda. Arro. Existe. Então, vamos lá. Muita gratidão por isso. Então, eu peço pro pessoal de casa fechar os olhos, se conectar, né, com essa força Sim. ancestral Camacan Mongoió. Tá que tá bom o som aqui. Vamos lá, cá. Kichaurá, Wawatã, Kichaurá, Niagramu, Kichaurá, Cotacró. Ai, ai, ei, ei, ei. Ai, ai, ei, ei, ei. Ai, Casebauem, ai, Casebauem. Oh, I got Sebauem, oh, I got Sebauem, oh, I, hey, 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 oh, I, hey, 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 oh, I got Sebauem, oh, I got Sebauem, oh, I got Sebauem, oh, I got Sebauem, oh, I, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, I got Sebauem, oh, I got Sebauem, oh, I got Sebauem, oh, I got Sebauem, oh, I, hey, hey, hey. Oh, I, hey, hey, hey. Oh, I got Sebauem, oh, I got Sebauem. Oh, I got Sebauem, oh, I got Sebauem. Iwató, Camacan, Hanahana. Iu! Segura, tá Não esquece de chegando. deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você achar importante. E gratidão para vocês que ficaram até aqui com a gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gratidão, meu irmão. Gratidão, meu irmão. Até Tamo a junto. próxima, Obrigado pela viu? oportunidade. Obrigado a todos aí que estão assistindo a gente. Gratidão. Espero que a gente possa ter colaborado um pouco com a existência de vocês aí em casa também. E um grande abraço para todos os nossos parentes Aos parentes, é o nativos. parente Charlie, meu de show, a Fenenkia e a tribo Funiô, que sempre me apoiou, sempre me deu essa força, porque eu sou Camacan, mas também sou cria Funiô, né? É. Tenho muito aprendizado com os Funiô, aprendi um pouco do idioma, canta um pouco das cafunas, e gratidão pelo apoio, meus parentes. Estamos aqui representando nosso Nordeste. Bora que bora. Aê! Aê, os Funiô! Funiô, é isso aí.